O poder do dinheiro, transformando finanças em liberdade. Prefácio. O dinheiro tem o poder de transformar vidas. Ele pode ser visto como uma ferramenta, um meio para alcançar sonhos, ou como uma fonte de preocupações, dependendo de como o administramos. Este livro não trata apenas de como ganhar ou acumular dinheiro, mas sobre como ele pode ser utilizado para alcançar a verdadeira liberdade financeira. Aqui, vamos explorar a mentalidade, as práticas e as estratégias necessárias para transformar as finanças em uma fonte de poder e independência. Capítulo 1. A relação emocional com o dinheiro. O papel emocional do dinheiro, entendendo como o dinheiro impacta nossas emoções e decisões. Mentalidade de escassez versus mentalidade de abundância, como a forma de pensar molda nossa realidade financeira. Superando medos financeiros, identificando e superando crenças limitantes sobre o dinheiro. Capítulo 2. O valor do planejamento financeiro. Estabelecendo metas claras, como definir objetivos financeiros realistas e alcançáveis. A importância do orçamento, criando um plano de despesas que reflita suas prioridades. Poupança estratégica, a diferença entre poupar e investir de forma inteligente. Capítulo 3. Investindo no futuro. Conceitos básicos de investimento, do que se trata e por que investir é vital para a liberdade financeira. Diversificação de ativos, como proteger e aumentar seu patrimônio com um portfólio equilibrado. Investimentos de longo prazo, construindo riqueza sustentável através de escolhas inteligentes. Capítulo 4. Gerenciamento de dívidas. Entendendo suas dívidas, como classificar e priorizar suas obrigações financeiras. Métodos para eliminar dívidas, abordagens eficazes como o método da avalanche e o método da bola de neve. Consolidando e renegociando dívidas, estratégias para tornar suas dívidas mais manejáveis e reduzir os custos. Capítulo 5. Múltiplas fontes de renda. A importância da diversificação de renda, porque depender de uma única fonte de renda pode ser arriscado. Fontes de renda passiva, como ganhar dinheiro sem trabalho ativo contínuo, por meio de investimentos, imóveis e outros meios. Empreendedorismo e liberdade financeira, criando seu próprio negócio e aumentando seu potencial de ganho. Capítulo 6. O poder dos hábitos financeiros. Pequenas mudanças, grandes impactos. Como hábitos financeiros consistentes podem transformar sua vida. Automatização das finanças, colocando sua poupança e investimentos no piloto automático para evitar armadilhas do dia a dia. Educação financeira contínua, a importância de continuar aprendendo e se adaptando ao mercado financeiro. Capítulo 7. Protegendo seu futuro. Seguro como proteção financeira, entendendo como e por que o seguro é uma peça vital do quebra-cabeça financeiro. Planejamento para aposentadoria, garantindo uma aposentadoria tranquila e confortável com investimentos adequados. Testamentos e planejamento sucessório, como garantir que seu patrimônio seja protegido e repassado corretamente para a próxima geração. Capítulo 8. Dinheiro e liberdade pessoal. O que é liberdade financeira? Explorando o conceito de viver sem a pressão das obrigações financeiras. Minimalismo e finanças. Como simplificar a vida pode trazer mais liberdade e menos estresse financeiro. O impacto do dinheiro na saúde emocional. Como gerenciar seu bem-estar financeiro pode levar a uma vida mais equilibrada e feliz. Capítulo 9. Filantropia e o poder de dar. O valor do dinheiro além de si mesmo. Como o dinheiro pode ser uma ferramenta de impacto social e mudança positiva. Doação consciente. Estratégias para doar de maneira que cause o maior impacto. Construindo um legado. Usar seu sucesso financeiro para deixar uma marca duradoura no mundo. Conclusão. O caminho para a liberdade. A liberdade financeira não é alcançada da noite para o dia, mas com planejamento, disciplina e paciência, ela é acessível a todos. Ao transformar sua mentalidade e suas práticas financeiras, você não só mudará sua relação com o dinheiro, mas também com a vida. O poder do dinheiro está em sua capacidade de proporcionar escolhas, oportunidades e, acima de tudo, liberdade. Capítulo 1. A relação emocional com o dinheiro. O dinheiro, apesar de ser frequentemente visto apenas como um recurso material, tem uma influência profunda em nossas emoções, decisões e comportamento.
Ele transcende o simples ato de comprar ou vender, tocando aspectos fundamentais da nossa vida emocional e mental. Neste capítulo, vamos explorar como o dinheiro molda nossa psique, como nossa mentalidade em relação à escassez ou à abundância impacta diretamente nossa realidade financeira, e como podemos superar medos e crenças limitantes sobre o dinheiro. O papel emocional do dinheiro, entendendo como o dinheiro impacta nossas emoções e decisões. Dinheiro e emoção estão profundamente entrelaçados. Desde cedo, aprendemos a associar o dinheiro com segurança, sucesso, poder ou até mesmo amor e aceitação. Ao longo da vida, essas associações se manifestam de várias formas, influenciando como lidamos com nossas finanças. Em situações de escassez financeira, é comum sentir medo, ansiedade e até vergonha. Para muitas pessoas, o dinheiro representa um reflexo de sua autoestima e capacidade de realização. Por isso, quando se encontram em dificuldades financeiras, podem sentir que falharam em um nível pessoal. Essa carga emocional pode levar a decisões impulsivas, como gastar além das possibilidades em busca de um alívio emocional momentâneo, ou ao contrário, economizar de forma excessiva por medo de perder o controle. Por outro lado, a abundância de dinheiro nem sempre garante paz interior. A relação emocional com o dinheiro pode continuar complicada, mesmo quando os recursos são abundantes. Muitas pessoas ricas ainda experimentam sentimentos de culpa, preocupação constante com a perda de patrimônio ou mesmo vazio, por terem baseado grande parte de sua identidade na acumulação de riqueza. O dinheiro também tem o poder de afetar nossos relacionamentos. Disputas financeiras estão entre as principais causas de conflitos em relacionamentos pessoais, especialmente em casamentos. Sentimentos de insegurança financeira podem causar desconfiança e ressentimento entre parceiros, enquanto a falta de clareza nas expectativas pode criar uma pressão adicional. Entender o papel emocional que o dinheiro desempenha em nossas vidas é o primeiro passo para criar uma relação mais saudável com ele. Quando somos capazes de reconhecer e refletir sobre como o dinheiro afeta nossas emoções, estamos mais bem preparados para tomar decisões financeiras mais racionais e alinhadas com nossos verdadeiros valores. Mentalidade de escassez versus mentalidade de abundância, como a forma de pensar molda nossa realidade financeira. A forma como pensamos sobre o dinheiro molda diretamente nossa realidade financeira. Duas das mentalidades mais comuns são a mentalidade de escassez e a mentalidade de abundância. A mentalidade de escassez está enraizada no medo de que os recursos são limitados e insuficientes. Quem vive com essa mentalidade acredita que não há o bastante para todos, e que, se alguém está ganhando, outro deve estar perdendo. Isso leva a comportamentos de autoproteção e avareza, o que pode resultar em falta de investimentos em si mesmo ou em oportunidades. Pessoas com mentalidade de escassez frequentemente vivem com medo de perder o que têm, mesmo quando estão em uma posição financeira relativamente segura. O foco está naquilo que falta, e não no que pode ser conquistado. Por outro lado, a mentalidade de abundância baseia-se na crença de que há oportunidades e recursos suficientes para todos. Essa forma de pensar é centrada na confiança de que, com trabalho, criatividade e paciência, a riqueza pode ser criada e multiplicada. Pessoas com mentalidade de abundância tendem a ser mais abertas a compartilhar e colaborar, e enxergam o sucesso dos outros como uma inspiração, não como uma ameaça. Elas têm maior tendência a investir em si mesmas e em seus negócios, pois acreditam que o crescimento é possível e acessível. A transição de uma mentalidade de escassez para uma de abundância não é fácil, mas é essencial para melhorar a relação com o dinheiro. Essa mudança exige que a pessoa repense suas crenças sobre o dinheiro e desenvolva uma visão de longo prazo, entendendo que o crescimento financeiro é um processo gradual, e não imediato. Superando medos financeiros, identificando e superando crenças limitantes sobre o dinheiro. Todos nós carregamos crenças subconscientes sobre o dinheiro, muitas das quais foram formadas na infância. As mensagens que recebemos de nossos pais, da sociedade e de nossas experiências podem influenciar profundamente como enxergamos o dinheiro. Muitas vezes, essas crenças são limitantes e nos impedem de alcançar uma vida financeira plena. Crenças limitantes comuns incluem pensamentos como "não sou bom com dinheiro", "dinheiro é a raiz de todo mal", "só pessoas desonestas ficam ricas", ou "nunca vou ter o suficiente para viver confortavelmente".
Esses pensamentos automáticos podem passar despercebidos, mas influenciam diretamente nossas ações, mantendo-nos presos a comportamentos de autossabotagem. O medo é um dos principais sentimentos que nascem dessas crenças. Medo de perder dinheiro, medo de nunca ter o suficiente, ou medo de ser julgado por ter muito ou pouco. Esses medos não só limitam nosso crescimento financeiro, como também afetam nossa saúde mental e emocional. Superar esses medos exige um trabalho profundo de autoconhecimento. É necessário identificar quais são as crenças que carregamos sobre o dinheiro e questioná-las. Por exemplo, se você acredita que dinheiro é a raiz de todo o mal, pergunte-se: essa crença está realmente enraizada na verdade, ou foi algo que ouvi e aceitei sem questionar? Que evidências você tem de que essa crença é falsa? Uma vez que você começa a desafiar essas crenças, é possível substituí-las por pensamentos mais positivos e empoderadores, como o dinheiro é uma ferramenta que pode trazer liberdade e oportunidades, ou sou capaz de aprender a administrar bem minhas finanças. O processo de superar crenças limitantes não acontece de um dia para o outro, mas com esforço contínuo e reflexão, é possível reprogramar sua mente para ter uma relação mais saudável e próspera com o dinheiro. Capítulo 2. O valor do planejamento financeiro. Planejamento financeiro é um pilar essencial para alcançar estabilidade, segurança e prosperidade ao longo da vida. Sem um plano claro, corremos o risco de sermos conduzidos pelas circunstâncias, em vez de controlarmos nosso destino financeiro. Um bom planejamento vai além de simplesmente economizar, ele inclui a definição de metas claras, a criação de um orçamento que reflita nossas prioridades e a adoção de estratégias inteligentes de poupança e investimento. Neste capítulo, exploraremos como essas práticas podem transformar sua vida financeira. Estabelecendo metas claras. Como definir objetivos financeiros realistas e alcançáveis? O primeiro passo para qualquer planejamento financeiro bem-sucedido é estabelecer metas claras. Sem objetivos definidos, é fácil perder o foco e gastar dinheiro de forma impulsiva ou não planejar adequadamente para o futuro. Metas financeiras fornecem direção e ajudam a motivar o progresso ao longo do tempo. Ao definir seus objetivos, é importante que eles sejam realistas e alcançáveis. Muitos caem na armadilha de estabelecer metas financeiras muito ambiciosas ou vagas, como quero ser rico ou quero poupar mais dinheiro. Embora essas intenções sejam positivas, elas precisam ser detalhadas. Uma ferramenta comum para criar metas mais específicas é a técnica SMART, que sugere que as metas sejam específicas, claras e detalhadas. Mensuráveis, que possam ser acompanhadas em termos concretos. Atingíveis, compatíveis com a realidade e as capacidades pessoais. Relevantes, alinhadas com seus valores e prioridades. Temporais, definidas dentro de um prazo. Por exemplo, em vez de dizer quero economizar, uma meta SMART seria quero economizar R$ 10.000 em 2 anos, destinando R$ 400 por mês a uma conta de poupança. Isso transforma um desejo abstrato em um objetivo concreto e mensurável, com um plano de ação claro. Além disso, é importante dividir as metas em curto, médio e longo prazo. Metas de curto prazo podem incluir a criação de um fundo de emergência ou o pagamento de pequenas dívidas. Metas de médio prazo podem ser a compra de um carro ou uma viagem especial. Já as de longo prazo, como a aposentadoria, exigem mais planejamento e comprometimento. Ao equilibrar seus objetivos, você consegue focar em conquistas graduais, que geram motivação para alcançar suas maiores ambições. A importância do orçamento, criando um plano de despesas que reflita suas prioridades. Um orçamento é a base de qualquer planejamento financeiro. Ele é o mapa que orienta suas decisões de gastos e economias, garantindo que você tenha controle sobre o seu dinheiro, em vez de ser controlado por ele. O orçamento não é apenas uma ferramenta de restrição, mas sim uma maneira de garantir que você está alocando seus recursos de acordo com suas prioridades e metas. Para começar a criar um orçamento eficaz, o primeiro passo é analisar seus rendimentos e despesas. Muitas pessoas não têm clareza sobre quanto gastam mensalmente ou onde o dinheiro está indo. Categorizar suas despesas, como moradia, transporte, alimentação, lazer e dívidas, ajuda a visualizar sua situação financeira.
Isso revela áreas onde você pode estar gastando demais ou oportunidades de ajustar seu comportamento de consumo. Uma vez que você tem uma visão clara de suas finanças, é hora de alocar seus recursos de acordo com suas prioridades. Um orçamento bem estruturado deve contemplar suas necessidades essenciais, como moradia, alimentação e transporte, suas metas financeiras, como poupança e pagamento de dívidas, e suas vontades, como lazer e viagens. O equilíbrio é fundamental. Não se trata de eliminar todos os prazeres da vida, mas de garantir que você esteja destinando uma parte adequada de sua renda para o que realmente importa. Uma das abordagens mais comuns para criar um orçamento é a regra 50-30-20, que sugere 50% da renda para necessidades essenciais, 30% para desejos e lazer, 20% para poupança e pagamento de dívidas. Essa estrutura pode ser ajustada conforme suas circunstâncias e objetivos, mas oferece uma base simples para garantir que você está gastando de maneira consciente e equilibrada. Lembre-se de que um orçamento não é estático. Ele deve ser revisto regularmente e ajustado à medida que suas circunstâncias financeiras mudam. Assim, você mantém o controle sobre suas finanças e pode continuar progredindo em direção às suas metas. Poupança estratégica. A diferença entre poupar e investir de forma inteligente. Poupar e investir são dois pilares fundamentais do planejamento financeiro, mas muitos confundem os dois conceitos ou não sabem como utilizá-los de forma eficaz. Embora ambos envolvam a acumulação de recursos, suas funções e benefícios são diferentes. Poupar envolve reservar uma parte de sua renda para um fundo de emergência ou para metas de curto prazo. Geralmente, esse dinheiro é guardado em contas bancárias de fácil acesso, como uma poupança tradicional, onde o foco está mais na segurança e liquidez do que no rendimento. A poupança é essencial para cobrir imprevistos, como emergências médicas, reparos em casa ou perda de emprego. Um fundo de emergência bem estruturado geralmente equivale a 3 a 6 meses de despesas, garantindo que você tenha uma rede de segurança em caso de crise. No entanto, investir vai além de simplesmente guardar dinheiro. Investir envolve aplicar seu dinheiro em ativos que podem gerar retorno ao longo do tempo, como ações, títulos, imóveis ou fundos de investimento. O objetivo principal de investir é o crescimento do patrimônio. Embora os investimentos geralmente envolvam mais risco do que a poupança, eles também oferecem a possibilidade de retornos significativamente maiores, especialmente ao longo do tempo. A chave para uma poupança e um investimento eficazes é entender a diferença entre curto, médio e longo prazo. Se você está economizando para uma meta de curto prazo, como comprar um carro no próximo ano, é mais sensato manter o dinheiro em uma poupança ou em um investimento de baixo risco. No entanto, se sua meta é a aposentadoria, que está a décadas de distância, você pode se dar ao luxo de assumir mais riscos em busca de um retorno maior, uma vez que terá mais tempo para lidar com as flutuações do mercado. Outro ponto importante é diversificar seus investimentos, ou seja, não colocar todos os seus recursos em um único ativo ou mercado. Diversificação ajuda a mitigar riscos e proteger seu capital. Por exemplo, se você tem uma parte de seu dinheiro em ações e outra em títulos de renda fixa, se um dos mercados passar por uma queda, o outro pode compensar, equilibrando sua carteira de investimentos. Por fim, é essencial revisar suas estratégias de poupança e investimento regularmente. À medida que suas metas e circunstâncias mudam, seu plano financeiro também deve evoluir. Trabalhar com um consultor financeiro pode ser útil para garantir que suas estratégias estão alinhadas com seus objetivos de longo prazo. Capítulo 3 – Investindo no futuro. Investir no futuro é um dos passos mais importantes para garantir a independência financeira e a realização de seus objetivos de longo prazo. O ato de investir vai além de poupar dinheiro, é uma forma de fazer o seu capital trabalhar para você, multiplicando seus recursos ao longo do tempo. Neste capítulo, exploraremos os conceitos básicos de investimento, a importância da diversificação de ativos e como os investimentos de longo prazo podem construir riqueza sustentável. Conceitos básicos de investimento, do que se trata e por que investir é vital para a liberdade financeira. Investimento é o ato de alocar dinheiro em diferentes tipos de ativos com a expectativa de obter um retorno futuro. Esses ativos podem variar de ações e títulos a imóveis e fundos de investimento.
O objetivo principal é fazer com que seu dinheiro cresça ao longo do tempo, superando a inflação e garantindo poder de compra no futuro. Investir não é apenas uma estratégia para aumentar sua riqueza, é uma maneira de proteger seu dinheiro contra a perda de valor ao longo do tempo. A diferença fundamental entre poupar e investir é o crescimento do capital. Enquanto a poupança é uma prática mais conservadora, destinada a proteger seu dinheiro em curto prazo, o investimento visa fazer esse dinheiro crescer. A razão pela qual investir é vital para a liberdade financeira é que o simples ato de economizar não gera o mesmo potencial de retorno. A inflação, que é o aumento constante dos preços ao longo do tempo, pode corroer o valor da sua poupança. Em outras palavras, a quantidade de dinheiro que você tem hoje pode não comprar a mesma quantidade de bens ou serviços no futuro. Investir é a maneira de superar essa perda de valor. Além disso, o poder dos juros compostos torna o investimento uma ferramenta poderosa. Com juros compostos, o retorno gerado sobre seus investimentos é reinvestido, criando um ciclo de crescimento exponencial. Quanto mais cedo você começa a investir, maior o impacto dos juros compostos no longo prazo. Por isso, o tempo é um dos principais aliados do investidor. Para quem deseja alcançar a liberdade financeira, que é o estado em que você pode viver confortavelmente apenas com os rendimentos de seus investimentos, começar a investir cedo e de forma consistente é uma necessidade. Investir permite que você construa um patrimônio que gere renda passiva, o que significa que seu dinheiro estará trabalhando por você, e não o contrário. Diversificação de ativos. Como proteger e aumentar seu patrimônio com um portfólio equilibrado? Um dos princípios fundamentais de um bom investidor é a diversificação. Diversificar significa espalhar seu dinheiro entre diferentes tipos de investimentos para reduzir o risco. Ao investir em vários ativos, você diminui a chance de grandes perdas, já que o desempenho de um ativo pode compensar o desempenho de outro. Existem diferentes tipos de ativos nos quais você pode investir, e cada um tem seu próprio nível de risco e retorno potencial. Os principais incluem: ações representam uma pequena fração de propriedade em uma empresa. O valor das ações pode subir ou descer, dependendo do desempenho da empresa e do mercado. As ações são consideradas mais arriscadas, mas também têm um potencial de retorno mais alto no longo prazo. Títulos são empréstimos que você faz a empresas ou ao governo em troca de juros. São considerados investimentos de menor risco em comparação às ações, mas geralmente oferecem retornos mais baixos. Imóveis. Investir em imóveis envolve a compra de propriedades que podem ser alugadas ou vendidas por um valor maior no futuro. Imóveis são ativos tangíveis e podem gerar renda passiva, mas também podem exigir um grande capital inicial e possuem custos de manutenção. Fundos de investimento são carteiras de ativos administradas por profissionais. Eles podem ser compostos por uma combinação de ações, títulos e outros ativos. Fundos permitem que você diversifique seu portfólio sem a necessidade de escolher individualmente cada ativo. A diversificação ajuda a proteger seu patrimônio porque, em qualquer momento, diferentes classes de ativos podem reagir de forma distinta às condições econômicas. Por exemplo, em tempos de crise, as ações podem sofrer quedas acentuadas, enquanto títulos podem apresentar estabilidade. Um portfólio bem diversificado equilibra ativos de diferentes tipos e riscos, garantindo que, mesmo em momentos de volatilidade no mercado, você não perca tudo. Outro aspecto importante da diversificação é o investimento internacional. Ao investir em ativos de outros países, você pode se beneficiar do crescimento econômico global, reduzindo a exposição ao risco específico de um único país ou mercado. A diversificação de ativos, portanto, é uma estratégia vital para proteger seu patrimônio de grandes perdas e garantir um crescimento mais consistente e seguro ao longo do tempo. Investimentos de longo prazo, construindo riqueza sustentável através de escolhas inteligentes. Investir no longo prazo é uma das maneiras mais eficazes de construir riqueza sustentável. Isso ocorre porque, ao longo de períodos mais longos, o mercado tende a se ajustar e crescer, apesar de quedas temporárias e flutuações. Investimentos de curto prazo, por outro lado, são mais suscetíveis a oscilações de mercado, tornando-os mais arriscados para aqueles que buscam estabilidade. Uma estratégia comum para investimentos de longo prazo é o buy and hold, comprar e manter,
onde o investidor compra ativos e os mantém por anos ou até décadas, resistindo à tentação de vendê-los durante quedas de mercado. Essa estratégia aproveita o poder dos juros compostos e a recuperação natural do mercado ao longo do tempo. Estudos mostram que o mercado de ações, por exemplo, tende a gerar retornos positivos em longos períodos, superando outras formas de investimento. Outra característica fundamental dos investimentos de longo prazo é a paciência e a capacidade de controlar as emoções. Os mercados financeiros são voláteis e é comum que haja quedas repentinas, seguidas de recuperações. Investidores que vendem seus ativos durante uma crise, com medo de perder mais, muitas vezes perdem também as oportunidades de crescimento que surgem na recuperação. Um investidor de longo prazo bem-sucedido entende que as flutuações de curto prazo são parte do processo e mantém o foco em seus objetivos futuros. Investir em ativos de longo prazo também permite que você adote uma postura mais focada em crescimento sustentável. Isso significa que, em vez de buscar ganhos rápidos, você estará construindo uma base financeira sólida que crescerá ao longo de décadas. Esse tipo de investimento pode incluir fundos de aposentadoria, planos de previdência privada, ou mesmo a compra de imóveis para gerar renda passiva no futuro. Além disso, ao investir no longo prazo, você também pode se beneficiar de vantagens fiscais, como menores alíquotas de imposto sobre ganhos de capital em muitos países. Em vez de pagar impostos mais altos por transações frequentes de curto prazo, os investidores de longo prazo geralmente pagam menos, o que aumenta ainda mais seus retornos. Capítulo 4. Gerenciamento de dívidas. Gerenciar dívidas é uma habilidade essencial para alcançar a estabilidade financeira e evitar que os juros e obrigações consumam grande parte do seu orçamento. Dívidas são comuns, em muitos casos, inevitáveis, mas quando não são administradas adequadamente, podem se tornar um fardo esmagador. Com um bom plano de ação, é possível não só controlar suas dívidas, mas eliminá-las de forma eficiente e sustentável. Este capítulo explora como entender suas dívidas, as abordagens para eliminá-las e estratégias para consolidar ou renegociar suas obrigações financeiras. Entendendo suas dívidas, como classificar e priorizar suas obrigações financeiras. O primeiro passo para gerenciar adequadamente suas dívidas é ter uma compreensão clara de todas as suas obrigações financeiras. Isso significa conhecer o valor total da dívida, as taxas de juros associadas, os prazos e os credores. Muitas pessoas cometem o erro de ignorar ou subestimar suas dívidas, o que só agrava a situação. A organização é a chave para assumir o controle. Ao analisar suas dívidas, é útil dividi-las em categorias. Duas das principais categorias são: dívidas de consumo, incluem cartões de crédito, empréstimos pessoais, financiamentos de veículos e outras formas de crédito ao consumidor. Essas dívidas tendem a ter taxas de juros mais altas, especialmente no caso de cartões de crédito, e muitas vezes não geram nenhum ativo tangível em troca. Dívidas produtivas são aquelas que, de alguma forma, podem contribuir para o aumento do seu patrimônio ou sua renda futura, como financiamentos imobiliários ou empréstimos estudantis. Embora ainda sejam uma obrigação, essas dívidas podem ser vistas como investimentos, pois ajudam a adquirir ativos de longo prazo ou a melhorar suas perspectivas de ganhos. Além disso, dentro dessas categorias, você deve priorizar suas dívidas com base em alguns critérios importantes. Taxa de juros. Dívidas com altas taxas de juros, como cartões de crédito, devem ser as primeiras a serem eliminadas, já que os juros podem crescer exponencialmente, tornando a dívida muito mais cara com o passar do tempo. Valor total da dívida. O montante que você deve também é um fator crítico. Mesmo que uma dívida tenha uma taxa de juros menor, se o saldo total for alto, ela pode consumir uma grande parte de sua renda, exigindo maior atenção. Consequências do não pagamento. Dívidas como hipotecas ou financiamento de veículos geralmente têm garantias associadas, o que significa que o não pagamento pode levar à perda do bem, casa ou carro, por exemplo. Estas dívidas devem ser tratadas com prioridade, pois a perda desses ativos pode afetar profundamente sua vida. Classificar suas dívidas dessa forma permitirá que você crie um plano estratégico de pagamento, direcionando seus esforços e recursos de forma mais eficaz. Métodos para eliminar dívidas. Abordagens eficazes como o método da avalanche e o método da bola de neve.
Depois de entender suas dívidas e classificá-las, o próximo passo é adotar uma estratégia eficiente para eliminá-las. Existem dois métodos amplamente reconhecidos e eficazes para pagar dívidas: o método da avalanche e o método da bola de neve. Cada um tem suas vantagens, e a escolha depende do seu perfil e da sua situação financeira. Método da avalanche. O método da avalanche foca na eliminação das dívidas com as taxas de juros mais altas primeiro. O raciocínio por trás dessa estratégia é simples: ao pagar primeiro as dívidas mais caras, você reduz o total de juros pagos ao longo do tempo. Isso significa que, no longo prazo, você estará economizando dinheiro, mesmo que o processo possa parecer mais lento no início. O passo a passo do método da avalanche é: faça uma lista de todas as suas dívidas, classificando-as da maior para a menor taxa de juros. Continue pagando o valor mínimo exigido em todas as dívidas, mas direcione qualquer valor adicional para a dívida com a maior taxa de juros. Quando a dívida de maior juros for paga, redirecione o valor que você estava pagando nela para a próxima dívida da lista, e assim por diante. Embora essa abordagem seja financeiramente a mais vantajosa, muitas pessoas podem achar desmotivador o fato de não verem dívidas sendo quitadas rapidamente, especialmente se a dívida com a maior taxa de juros também for a mais alta em valor. Método da bola de neve. O método da bola de neve, por outro lado, foca em eliminar primeiro as dívidas menores. O objetivo aqui é ganhar impulso emocional à medida que você vê dívidas sendo quitadas rapidamente. Essa estratégia é muito eficaz para quem precisa de motivação psicológica para seguir adiante no processo de quitação de dívidas. O processo funciona da seguinte maneira: liste suas dívidas, mas desta vez organize-as da menor para a maior, independentemente da taxa de juros. Continue pagando o valor mínimo em todas as dívidas, mas concentre qualquer quantia extra na menor dívida da lista. Quando a menor dívida for quitada, redirecione o pagamento para a próxima dívida na lista, e assim por diante, criando um efeito bola de neve. O método da bola de neve pode ser mais motivador, pois permite que você veja progressos mais rapidamente. No entanto, por não priorizar as dívidas com maiores taxas de juros, você pode acabar pagando mais no total devido aos juros acumulados. Ambos os métodos são eficazes, e a escolha entre eles depende do seu perfil. Se você é alguém que precisa de uma vitória rápida para manter a motivação, o método da bola de neve pode ser o mais adequado. Se, por outro lado, você prefere maximizar a economia ao longo do tempo, o método da avalanche é a escolha certa. Consolidando e renegociando dívidas, estratégias para tornar suas dívidas mais manejáveis e reduzir os custos. Quando as dívidas são muitas ou têm juros muito altos, consolidar ou renegociar pode ser uma estratégia eficaz para reduzir a carga financeira e tornar o pagamento mais gerenciável. Consolidação de dívidas. A consolidação de dívidas envolve combinar várias dívidas em uma única. Isso pode ser feito através de um empréstimo com uma taxa de juros mais baixa, que é usado para quitar todas as outras dívidas. A vantagem da consolidação é que você terá apenas um pagamento mensal em vez de vários, o que pode simplificar a gestão financeira e, em muitos casos, reduzir o valor total pago em juros. Por exemplo, se você tem vários cartões de crédito com taxas de juros elevadas, consolidar essas dívidas em um único empréstimo com juros mais baixos pode economizar uma quantia significativa de dinheiro ao longo do tempo. Além disso, muitos empréstimos de consolidação têm prazos de pagamento mais longos, o que pode reduzir o valor das parcelas mensais, tornando-as mais acessíveis. No entanto, a consolidação não elimina a dívida, ela apenas a reorganiza. Para que essa estratégia funcione, é importante evitar acumular novas dívidas enquanto paga a consolidada. Renegociação de dívidas. Renegociar dívidas é outra estratégia que pode reduzir os custos e tornar suas obrigações mais gerenciáveis. Quando você está com dificuldades para pagar, muitos credores preferem renegociar os termos da dívida a arriscar um inadimplente. Isso pode incluir reduzir a taxa de juros, aumentar o prazo de pagamento ou até mesmo perdoar uma parte dos juros acumulados. Capítulo 5. Múltiplas fontes de renda. Diversificar suas fontes de renda é um passo fundamental para alcançar a segurança financeira, evitar imprevistos e, eventualmente, conquistar a tão almejada liberdade financeira. Dependendo de uma única fonte de renda,
Como o salário de um emprego fixo, você fica vulnerável a mudanças inesperadas, como crises econômicas, desemprego, problemas de saúde ou mudanças no setor de atuação. Neste capítulo, discutiremos a importância da diversificação de renda, as diferentes formas de gerar renda passiva e o papel do empreendedorismo na construção da liberdade financeira. A importância da diversificação de renda, porque depender de uma única fonte pode ser arriscado. No mundo atual, onde a economia é cada vez mais dinâmica e imprevisível, depender exclusivamente de uma única fonte de renda pode ser extremamente arriscado. Mudanças nas condições econômicas, no mercado de trabalho e até na própria estrutura das empresas podem impactar negativamente aqueles que não têm outras alternativas financeiras. Seja qual for a sua fonte de renda principal, salário, contrato autônomo ou renda de aposentadoria, contar com apenas uma linha de receita coloca você em uma posição vulnerável. Um único evento pode cortar sua principal fonte de sustento, afetando diretamente sua qualidade de vida e sua capacidade de honrar compromissos financeiros. A diversificação de renda, portanto, oferece uma rede de segurança, protegendo você contra essa imprevisibilidade. Há muitos benefícios associados à diversificação de renda, incluindo segurança financeira. Ter várias fontes de renda significa que, se uma delas diminuir ou desaparecer, você terá outras para compensar. Isso reduz a probabilidade de crises financeiras pessoais. Aumento do potencial de ganho. Ao diversificar suas fontes de renda, você pode aumentar seu rendimento total. Mesmo que algumas fontes de receita sejam pequenas, ao somá-las, o valor adicional pode fazer uma diferença significativa. Independência e liberdade. A diversificação de renda permite que você dependa menos de um único empregador ou contrato. Isso aumenta sua liberdade de escolha e reduz o estresse associado ao medo de perder a única fonte de sustento. O conceito de colocar todos os ovos em uma cesta pode ser perigoso, e isso se aplica especialmente às finanças pessoais. A diversificação, portanto, é um componente-chave para criar uma base financeira estável e resistente. Fontes de renda passiva. Como ganhar dinheiro sem trabalho ativo contínuo. Uma das formas mais eficazes de diversificar suas fontes de renda é por meio da renda passiva. Diferente da renda ativa, que requer trabalho contínuo, como um emprego tradicional, a renda passiva é gerada com pouco ou nenhum esforço contínuo após o investimento inicial de tempo ou dinheiro. Ter fontes de renda passiva é fundamental para quem busca independência financeira, já que isso permite que você ganhe dinheiro mesmo quando não está trabalhando ativamente. Existem diversas formas de gerar renda passiva, e aqui estão algumas das mais comuns. 1. Investimentos em ações e títulos. Investir em ações e títulos é uma maneira tradicional de gerar renda passiva. Ao comprar ações de empresas, você se torna um acionista e pode receber dividendos, que são uma parte dos lucros da empresa distribuída entre os acionistas. Embora o valor dos dividendos varie de acordo com a empresa e seu desempenho financeiro, eles são uma forma de ganhar dinheiro sem a necessidade de vender suas ações. Títulos, por outro lado, são uma forma de empréstimo que você faz a uma empresa ou ao governo. Em troca, você recebe pagamentos de juros regulares até que o título amadureça. Embora o retorno dos títulos geralmente seja menor do que o das ações, eles são considerados uma opção de investimento mais segura. 2. Imóveis para aluguel. Investir em imóveis é outra estratégia popular de geração de renda passiva. Ao comprar uma propriedade e alugá-la, você pode ganhar um fluxo constante de renda mensal, desde que a propriedade esteja ocupada por inquilinos. Os imóveis têm a vantagem de serem um ativo tangível que tende a valorizar ao longo do tempo, além de oferecer a possibilidade de gerar renda passiva por meio de aluguéis. No entanto, ser um proprietário também requer gerenciamento, como a manutenção do imóvel e a resolução de problemas com os inquilinos, o que pode exigir uma certa quantidade de tempo e esforço. Para aqueles que preferem uma abordagem mais hands-off, investir em fundos imobiliários, FIIs, pode ser uma alternativa. FIIs são uma forma de investimento coletivo em que você compra cotas de grandes empreendimentos imobiliários e recebe uma parte dos aluguéis gerados, sem a necessidade de lidar diretamente com a gestão do imóvel. 3. Produtos digitais e infoprodutos. A criação de produtos digitais, como e-books, cursos online ou software, é outra maneira eficaz de gerar renda passiva.
Depois de criar o produto inicial, você pode vendê-lo repetidamente sem a necessidade de criar novos materiais. Plataformas como Amazon, Udemy e outras tornaram mais fácil do que nunca para criadores monetizarem seu conhecimento e habilidades. Esse tipo de renda passiva requer um investimento inicial significativo de tempo, mas uma vez que o produto está pronto e disponível para venda, ele pode gerar receita com pouco esforço adicional. 4. Marketing de afiliados. O marketing de afiliados é uma forma de gerar renda passiva promovendo produtos ou serviços de outras empresas. Ao se tornar um afiliado, você ganha comissões sempre que alguém compra o produto por meio de um link de afiliado fornecido por você. Este modelo é amplamente utilizado em blogs, vídeos no YouTube e redes sociais, onde criadores de conteúdo promovem produtos que seu público pode estar interessado em comprar. A chave para o sucesso no marketing de afiliados é construir uma audiência fiel e promover produtos ou serviços que sejam relevantes para eles. 5. Royalties e direitos autorais. Para criadores de conteúdo, como escritores, músicos e fotógrafos, os royalties são uma forma eficaz de renda passiva. Sempre que alguém compra ou utiliza seu conteúdo, como uma música ou um livro, você recebe um pagamento sem ter que trabalhar novamente no produto. Royalties são uma excelente forma de continuar gerando receita a longo prazo por um trabalho feito uma única vez. Empreendedorismo e liberdade financeira, criando seu próprio negócio e aumentando seu potencial de ganho. O empreendedorismo é uma das formas mais poderosas de criar múltiplas fontes de renda e alcançar a liberdade financeira. Ao iniciar seu próprio negócio, você não está apenas gerando uma nova fonte de renda, mas também controlando sua trajetória financeira de maneira mais direta. Além disso, o empreendedorismo oferece a possibilidade de crescimento exponencial, algo que é raro em empregos tradicionais. Capítulo 6. O poder dos hábitos financeiros. Os hábitos são a base de tudo o que realizamos na vida. No campo financeiro, os pequenos comportamentos diários podem ter um impacto profundo e duradouro. Muitas vezes, não são as grandes decisões ou eventos que definem o sucesso financeiro, mas sim os hábitos que cultivamos ao longo do tempo. Este capítulo explora o poder transformador dos hábitos financeiros, a importância de automatizar suas finanças para otimizar suas economias e investimentos, e, finalmente, a necessidade de uma educação financeira contínua para navegar pelo mundo financeiro em constante mudança. Pequenas mudanças, grandes impactos. Como hábitos financeiros consistentes podem transformar sua vida. Hábitos financeiros consistentes podem transformar completamente sua vida financeira. A mágica dos hábitos está no fato de que eles operam de forma automática. Uma vez que um comportamento se torna um hábito, você não precisa mais depender de esforço consciente ou força de vontade para realizá-lo, permitindo que você avance em direção aos seus objetivos financeiros de forma quase automática. Muitos pensam que para mudar sua realidade financeira, é necessário fazer algo grandioso, como ganhar na loteria ou receber uma herança. Embora eventos assim possam acelerar sua jornada, é através de pequenas mudanças sustentáveis que a verdadeira transformação ocorre. Pequenos ajustes, quando feitos de forma consistente, acumulam-se e criam efeitos surpreendentemente poderosos ao longo do tempo. Aqui estão alguns exemplos de hábitos financeiros simples que podem ter um grande impacto. 1. Economizar antes de gastar. Um dos hábitos mais poderosos que você pode adotar é economizar antes de gastar. Em vez de gastar o que você ganha e tentar poupar o que sobrar, reserve uma parte da sua renda para a poupança assim que ela entrar na sua conta. Esse hábito, conhecido como pagar-se primeiro, garante que você esteja construindo suas reservas financeiras regularmente, sem depender do que sobrar no final do mês. Mesmo pequenas economias mensais podem crescer ao longo do tempo. Por exemplo, economizar R$ 100 por mês pode não parecer muito à primeira vista, mas com o tempo e com os juros compostos, esse valor pode se transformar em uma quantia significativa. O segredo está na regularidade. 2. Monitoramento regular de gastos. Acompanhar seus gastos é outro hábito simples, mas eficaz, que pode transformar sua vida financeira. Muitas pessoas gastam dinheiro de forma automática, sem sequer perceber para onde ele está indo. Ao monitorar seus gastos de forma regular, você pode identificar áreas onde está gastando mais do que deveria ou pode ajustar seu orçamento para alinhar melhor seus gastos com suas prioridades financeiras.
Existem diversos aplicativos e ferramentas que facilitam o monitoramento financeiro, permitindo que você acompanhe em tempo real suas despesas e saiba exatamente onde seu dinheiro está sendo alocado. 3. Evitar compras por impulso. O hábito de evitar compras por impulso pode economizar uma quantidade considerável de dinheiro ao longo do tempo. Antes de comprar algo, espere um tempo e avalie se a compra é realmente necessária. Um bom método é a regra das 24 horas. Sempre que sentir vontade de comprar algo que não está no seu orçamento, espere um dia para pensar se realmente precisa do item. Muitas vezes, o desejo por uma compra diminui com o tempo, e você perceberá que pode viver sem aquele gasto. 4. Investir consistentemente. Investir regularmente, mesmo que seja uma quantia pequena, pode ter um grande impacto ao longo do tempo. O conceito de juros compostos significa que seu dinheiro investido não apenas cresce, mas os retornos sobre esses investimentos também geram mais retornos. Esse crescimento exponencial é um dos segredos para a construção de riqueza a longo prazo. Por isso, desenvolver o hábito de investir de forma consistente, mesmo que com valores modestos, pode ser uma estratégia poderosa. O importante é que você esteja investindo de maneira regular e disciplinada. Automatização das finanças, colocando sua poupança e investimentos no piloto automático. Uma das maneiras mais eficazes de garantir que seus hábitos financeiros positivos continuem funcionando a seu favor é automatizar suas finanças. A automação elimina a necessidade de depender da força de vontade ou da memória para realizar tarefas importantes, como economizar, investir e pagar dívidas. Quando suas finanças são automatizadas, o processo acontece sem esforço, minimizando a possibilidade de gastar dinheiro de forma impulsiva ou esquecer de poupar. 1. Automatização da poupança. Automatizar a poupança é um dos primeiros passos para garantir que você esteja consistentemente guardando uma parte da sua renda. Configurar uma transferência automática de uma parte do seu salário diretamente para uma conta de poupança ou investimento elimina a tentação de gastar esse dinheiro antes de guardá-lo. Ao fazer isso, você está estabelecendo um comportamento que se tornará um hábito sem que você precise pensar nisso a cada mês. Além disso, ao transferir o dinheiro automaticamente, você evita a tentação de gastar o que sobrar. 2. Automatização dos investimentos. Assim como a poupança, os investimentos também podem ser automatizados. Existem diversas plataformas de investimento que permitem que você configure aportes regulares, seja em ações, fundos de investimento ou outros ativos. Ao investir automaticamente uma quantia fixa todo mês, você aproveita o conceito de dollar cost averaging, compra regular de ativos, independentemente do preço, o que ajuda a mitigar os riscos das flutuações do mercado. Automatizar os investimentos também significa que você está se comprometendo com a construção de patrimônio de longo prazo, sem ser influenciado pelas emoções ou pelas notícias financeiras diárias. 3. Pagamento automático de contas. Outra área onde a automação pode ser extremamente útil é no pagamento de contas. Configurar pagamentos automáticos para suas contas regulares, como aluguel, serviços públicos e cartões de crédito, garante que você nunca perca um prazo, evitando multas e juros por atrasos. Isso não só mantém suas finanças organizadas, mas também melhora sua pontuação de crédito, o que pode ser útil para futuros empréstimos ou financiamentos. 4. Automatizando o pagamento de dívidas. Para quem está no processo de eliminação de dívidas, automatizar os pagamentos pode ajudar a manter o foco e a disciplina. Ao programar pagamentos automáticos de valores maiores do que o mínimo exigido para suas dívidas, você acelera o processo de quitação e evita o acúmulo de juros. Com o tempo, essa estratégia pode economizar milhares de reais e reduzir o estresse financeiro. A chave para o sucesso com a automação das finanças é garantir que as ações corretas, como poupar, investir e pagar dívidas, estejam acontecendo sem que você precise pensar nelas todos os dias. Isso libera sua mente para se concentrar em outras coisas importantes, enquanto seu dinheiro está trabalhando para você. Educação financeira contínua, a importância de continuar aprendendo e se adaptando ao mercado financeiro. No mundo financeiro, as coisas estão sempre mudando. As condições econômicas globais, as oportunidades de investimento, as regulamentações e até mesmo as tecnologias financeiras estão em constante evolução.
Por isso, educação financeira contínua é crucial para quem deseja manter uma vida financeira saudável e crescer seu patrimônio ao longo do tempo. Capítulo 7. Protegendo seu futuro. A construção de um futuro financeiro estável e seguro não se resume apenas a ganhar, poupar e investir. Outro aspecto crucial é proteger o que você construiu para garantir que seus bens e patrimônio permaneçam intactos e possam sustentar você e sua família no longo prazo. Este capítulo explora 3 pilares essenciais para proteger seu futuro financeiro: o uso de seguros como uma proteção vital, o planejamento cuidadoso para a aposentadoria e o planejamento sucessório para assegurar que seu patrimônio seja repassado de forma adequada para gerações futuras. Seguro como proteção financeira, entendendo como e por que o seguro é uma peça vital do quebra-cabeça financeiro. Os imprevistos fazem parte da vida, e é impossível prever quando uma emergência pode acontecer. Desastres naturais, acidentes, doenças graves ou falecimento são eventos que podem causar grande instabilidade financeira para qualquer família. Para mitigar esses riscos, o seguro desempenha um papel vital ao funcionar como uma rede de proteção que garante que, caso esses imprevistos ocorram, suas finanças não sejam devastadas. Seguros podem ser considerados uma despesa indesejada por muitos, especialmente se o risco coberto nunca se materializar. No entanto, o valor da proteção financeira que eles oferecem em momentos críticos pode salvar anos de trabalho e esforço que você dedicou à construção de seu patrimônio. 1. Seguro de vida. O seguro de vida é uma das formas mais comuns e essenciais de proteção financeira, especialmente para quem tem dependentes. Ele garante que, em caso de falecimento, seus entes queridos recebam uma compensação financeira que pode cobrir despesas imediatas, como um funeral e dívidas, e também prover suporte financeiro de longo prazo. Esse tipo de seguro é crucial para garantir que sua família continue a viver com dignidade e segurança após sua partida. Os seguros de vida podem ser contratados em diferentes modalidades, como o seguro de vida temporário, que oferece cobertura por um período específico, ou seguro de vida integral, que cobre a vida inteira. Dependendo da sua idade, situação familiar e necessidades financeiras, é importante escolher a apólice mais adequada para você. 2. Seguro de saúde. O seguro de saúde é outra forma essencial de proteção financeira, especialmente em países onde o acesso à saúde pública é limitado ou insuficiente. Uma emergência médica pode gerar despesas astronômicas e arruinar a estabilidade financeira de qualquer pessoa. Ter um seguro de saúde adequado permite que você tenha acesso a cuidados médicos de qualidade, sem precisar se preocupar com o impacto financeiro. Existem diferentes tipos de apólices de seguro de saúde que cobrem desde exames médicos preventivos até tratamentos de alta complexidade. Além disso, muitos seguros de saúde oferecem cobertura para medicamentos, internações e procedimentos cirúrgicos, garantindo que você esteja preparado para qualquer eventualidade médica. 3. Seguro residencial. O seguro residencial protege sua casa e seus bens pessoais contra uma variedade de riscos, como incêndios, furtos, inundações e outros desastres naturais. A casa é um dos ativos mais valiosos que muitas pessoas possuem, e perder essa propriedade sem proteção pode significar a perda de anos de investimento. O seguro residencial oferece não apenas a reposição ou conserto do imóvel, mas também a recuperação de bens materiais em caso de perda. Algumas apólices de seguro residencial também oferecem cobertura contra danos a terceiros, como em casos de incêndios que se espalham para propriedades vizinhas, ou acidentes que ocorrem dentro do seu imóvel. Isso oferece uma camada adicional de segurança para proteger você contra possíveis responsabilidades legais. 4. Seguro de automóvel. Se você possui um carro, o seguro de automóvel é essencial para proteger seu bem e reduzir prejuízos financeiros em caso de acidentes. Além de cobrir os custos de reparo do veículo em caso de colisão ou roubo, um bom seguro de automóvel pode também incluir proteção contra danos a terceiros, despesas médicas decorrentes de acidentes e outros benefícios que asseguram que você e sua família estejam protegidos. Além disso, o seguro de automóvel protege você de eventuais ações judiciais resultantes de acidentes em que você seja considerado responsável. Isso reduz a carga financeira e o estresse emocional em momentos que já são complicados. Planejamento para aposentadoria, garantindo uma aposentadoria tranquila e confortável com investimentos adequados.
O planejamento para a aposentadoria é uma das etapas mais importantes para garantir um futuro financeiro seguro e confortável. Embora possa parecer distante para muitos, quanto mais cedo você começar a planejar, maiores serão suas chances de atingir seus objetivos de longo prazo. A aposentadoria é o momento de desfrutar dos frutos de anos de trabalho, e garantir que você tenha o suficiente para viver com tranquilidade requer disciplina, foco e estratégias de investimento adequadas. 1. Começar a planejar cedo. O tempo é seu maior aliado quando se trata de planejar a aposentadoria. Quanto mais cedo você começar a poupar e investir, maior será o poder dos juros compostos sobre seus ativos. Mesmo pequenas contribuições regulares podem se transformar em grandes somas ao longo de décadas. Portanto, o ideal é começar a investir para a aposentadoria o quanto antes. O conceito de quanto mais cedo, melhor também se aplica à sua abordagem ao risco. Investidores mais jovens podem adotar uma estratégia mais agressiva, buscando retornos mais altos por meio de ativos mais arriscados, como ações. Com o passar dos anos e a aproximação da aposentadoria, pode ser prudente migrar para uma estratégia mais conservadora, com investimentos mais estáveis e menos voláteis. 2. Escolher os veículos de investimento certos. Existem diferentes veículos de investimento voltados especificamente para a aposentadoria, como fundos de pensão privados, planos de previdência privada, como PGBL e VGBL no Brasil, e investimentos em ações ou fundos de índice de longo prazo. Cada um desses instrumentos oferece vantagens e desvantagens, dependendo de suas necessidades individuais e situação fiscal. No Brasil, por exemplo, planos de previdência privada oferecem benefícios fiscais que podem ser extremamente vantajosos para quem pretende poupar a longo prazo. Ao optar pelo PGBL, você pode deduzir as contribuições feitas até o limite de 12% da sua renda bruta anual, o que representa uma economia significativa de impostos no curto prazo. Já o VGBL é indicado para quem não faz a declaração completa do imposto de renda, e o imposto incide apenas sobre os rendimentos, e não sobre o total acumulado. 3. Calcular suas necessidades futuras. Para garantir uma aposentadoria confortável, é importante calcular quanto dinheiro será necessário para manter seu padrão de vida atual ou o desejado no futuro. Isso envolve considerar suas despesas mensais atuais, os custos que podem aumentar, como saúde, e as atividades que você deseja realizar na aposentadoria, como viagens ou hobbies. Usar uma calculadora de aposentadoria pode ajudar a estimar quanto você precisará acumular até a data da aposentadoria e, a partir disso, definir quanto deve poupar mensalmente para atingir esse objetivo. Capítulo 8. Dinheiro e liberdade pessoal. A busca pela liberdade financeira está no centro dos desejos de muitas pessoas, pois ela simboliza a independência de preocupações e estresses relacionados ao dinheiro. Alcançar essa liberdade implica em ter controle completo sobre as próprias finanças, o que proporciona a capacidade de tomar decisões de vida com base nos próprios desejos e necessidades, e não na obrigatoriedade de gerar renda para pagar contas. Neste capítulo, vamos explorar o conceito de liberdade financeira, como o minimalismo pode ajudar a simplificar a vida e proporcionar mais leveza nas finanças, e como o gerenciamento saudável do dinheiro pode impactar positivamente a saúde emocional e o bem-estar geral. O que é liberdade financeira? Explorando o conceito de viver sem a pressão das obrigações financeiras. A liberdade financeira é um estado em que você tem renda suficiente para cobrir suas despesas de vida sem precisar trabalhar ativamente para isso. Esse conceito vai além de apenas ter dinheiro, ele envolve segurança, tranquilidade e a capacidade de viver conforme seus valores e desejos. Quando se fala em liberdade financeira, não estamos apenas nos referindo à capacidade de pagar as contas mensais, mas sim à possibilidade de escolher como viver sua vida, sem estar preso à pressão de obrigações financeiras constantes. Independência financeira versus liberdade financeira. Muitas vezes, os termos independência financeira e liberdade financeira são usados de forma intercambiável, mas eles têm nuances diferentes. Independência financeira refere-se ao momento em que seus ativos ou fontes de renda passiva geram dinheiro suficiente para cobrir suas despesas de vida sem a necessidade de trabalho ativo. Ou seja, seus investimentos, negócios ou outras fontes de renda estão pagando suas contas. Já a liberdade financeira vai além dessa independência.
É o estágio em que você não apenas tem os recursos necessários para cobrir suas despesas, mas também a flexibilidade de viver sua vida da maneira que achar melhor, sem estresse financeiro ou preocupações sobre o futuro. Nesse cenário, o dinheiro se torna uma ferramenta para apoiar seus objetivos de vida, em vez de ser o foco central. 2. A construção da liberdade financeira. Para alcançar a liberdade financeira, é necessário um processo que envolve planejamento, disciplina e uma estratégia sólida de construção de riqueza. Isso geralmente inclui um mix de investimentos que gerem renda passiva, como imóveis, ações, fundos de índice e negócios próprios. O objetivo é construir uma base financeira forte o suficiente para que suas despesas sejam cobertas sem a necessidade de vender seu tempo de forma ativa, como no emprego tradicional. Outro aspecto importante é o controle de suas despesas. Muitas vezes, o estilo de vida das pessoas aumenta à medida que seus rendimentos aumentam, um fenômeno conhecido como inflação do estilo de vida. Para evitar essa armadilha, é importante manter um padrão de vida que permita acumular riqueza em vez de gastar cada centavo ganho. A combinação de controle de gastos e investimentos inteligentes cria as bases para a verdadeira liberdade financeira. 3. O papel das metas pessoais na liberdade financeira. A liberdade financeira é um conceito individual, e cada pessoa tem uma visão diferente sobre o que ela significa. Para alguns, pode ser ter uma casa própria sem dívidas. Para outros, pode ser viajar pelo mundo sem se preocupar com dinheiro. O ponto central é que a liberdade financeira oferece a capacidade de alcançar suas metas pessoais sem o peso das restrições financeiras. Por isso, é importante definir seus próprios objetivos financeiros e de vida. O que é mais importante para você? Um estilo de vida luxuoso ou mais tempo com sua família? Trabalhar em algo que você ama ou ter mais tempo para lazer? Responder essas perguntas é essencial para criar um plano financeiro que se alinhe às suas aspirações e valores. Minimalismo e finanças. Como simplificar a vida pode trazer mais liberdade e menos estresse financeiro. Uma abordagem crescente no mundo moderno é o minimalismo, que prega a simplicidade, o foco no essencial e a eliminação de excessos. Esse conceito também pode ser aplicado ao campo das finanças, onde a adoção de uma mentalidade minimalista pode resultar em maior liberdade e menos estresse financeiro. No contexto financeiro, o minimalismo não é apenas sobre gastar menos, mas sobre ser intencional com seu dinheiro, ou seja, gastar com aquilo que realmente importa e eliminar o que não agrega valor à sua vida. 1. O minimalismo como estratégia financeira. Uma das grandes vantagens do minimalismo é que ele ajuda a diminuir as despesas ao concentrar-se apenas no que é essencial. Ao reduzir a quantidade de bens materiais, você economiza não apenas na compra, mas também na manutenção e no tempo necessário para cuidar de tantas coisas. Esse conceito aplica-se tanto a objetos físicos quanto a compromissos financeiros. Muitos indivíduos se encontram presos a financiamentos de longo prazo, dívidas de cartão de crédito ou mensalidades desnecessárias que drenam seus recursos. O minimalismo incentiva uma reflexão sobre o que realmente é necessário, promovendo uma vida mais leve e econômica. Quando você simplifica suas finanças, começa a identificar onde está o desperdício e pode redirecionar esse dinheiro para investimentos ou reservas, aproximando-se da liberdade financeira. Isso também gera mais controle sobre o futuro, já que um estilo de vida minimalista permite que você viva bem com menos, tornando-o menos vulnerável a crises financeiras ou a flutuações na renda. 2. Reduzindo o consumo desnecessário. Um dos pilares do minimalismo é a redução do consumo desnecessário, o que está diretamente relacionado à inflação do estilo de vida. Quando você compra apenas o que realmente precisa e deseja, elimina compras impulsivas e gastos que não trazem verdadeira satisfação. Isso não só resulta em mais dinheiro disponível para investir, mas também reduz o acúmulo de dívidas e a ansiedade que pode surgir quando se gasta mais do que se ganha. Para praticar o minimalismo financeiro, pergunte-se antes de cada compra: eu realmente preciso disso? Isso vai melhorar minha qualidade de vida? Ou isso se alinha com meus objetivos financeiros de longo prazo? Essas perguntas ajudam a redefinir suas prioridades e a gastar de forma mais consciente. 3. A simplicidade que gera liberdade. O minimalismo financeiro não significa abrir mão de conforto ou prazer, mas sim valorizar o que realmente importa e eliminar o que é supérfluo. Essa abordagem gera uma sensação de liberdade,
pois você se liberta da pressão de precisar ganhar sempre mais para sustentar um estilo de vida inflado. Ao optar por um estilo de vida mais simples, você reduz a carga financeira e emocional, o que permite que você tenha mais tempo, energia e dinheiro para se concentrar no que realmente valoriza na vida. Capítulo 9. Filantropia e o poder de dar. O valor do dinheiro além de si mesmo, como o dinheiro pode ser uma ferramenta de impacto social e mudança positiva. O dinheiro, muitas vezes visto como um símbolo de sucesso e segurança, carrega um poder imensurável que vai além das necessidades e desejos individuais. Quando utilizado de forma estratégica e consciente, ele pode se transformar em um veículo para transformar a sociedade e gerar mudanças positivas duradouras. A filantropia, em sua essência, é a prática de doar recursos, sejam eles financeiros ou em outras formas, para causas que visam o bem-estar coletivo. É o ato de enxergar o valor do dinheiro para além de si mesmo e entender que ele pode ser um motor de impacto social. Muitos dos problemas sociais, como a desigualdade, a pobreza, a falta de acesso à educação e saúde, podem ser enfrentados quando aqueles que possuem recursos decidem investir em soluções. O ato de doar não apenas alivia sofrimentos imediatos, mas também pode criar sistemas mais equitativos e sustentáveis. Grandes filantropos, como Bill Gates, Oprah Winfrey e Warren Buffett, mostraram ao mundo que a riqueza acumulada pode ser um instrumento de mudanças amplas, que tocam gerações. O valor do dinheiro, quando usado para promover impacto social, torna-se muito mais profundo do que seu valor nominal. Ele pode financiar inovações em ciência, trazer avanços educacionais para populações desfavorecidas, promover a igualdade de gênero, ou até mesmo salvar vidas em crises humanitárias. Quando o dinheiro é direcionado para esses fins, ele se transforma em uma energia propulsora de progresso. Doação consciente, estratégias para doar de maneira que cause o maior impacto. Doar com impacto requer mais do que simplesmente assinar um cheque ou transferir fundos para uma organização qualquer. A doação consciente envolve um planejamento cuidadoso e uma compreensão clara de como seus recursos podem ser utilizados de forma eficaz. A primeira etapa da doação consciente é identificar as causas que você deseja apoiar. Pode ser que você tenha uma conexão pessoal com um problema específico, ou que veja uma necessidade urgente em uma área que tenha sido negligenciada por outros filantropos. Após escolher as causas, é fundamental investigar as organizações e projetos que já trabalham nessas frentes. Nem todas as ONGs ou instituições de caridade operam da mesma forma. Algumas são mais eficazes em aplicar os recursos em campo, enquanto outras podem ter taxas administrativas mais altas ou menos transparência. Avaliar o impacto real das organizações é um passo crucial para garantir que sua doação seja usada da melhor maneira possível. Outra estratégia importante na doação consciente é pensar a longo prazo. Em vez de se concentrar em doações esporádicas, considere o desenvolvimento de um plano filantrópico contínuo e sustentável. Doações regulares, por menores que sejam, podem proporcionar estabilidade às organizações e permitir que elas planejem suas atividades com mais eficiência. Finalmente, a colaboração é uma ferramenta poderosa. Ao unir forças com outros doadores, seja através de parcerias institucionais ou individuais, você pode aumentar exponencialmente o impacto das suas doações. Campanhas de matching, em que doadores combinam suas contribuições com as de outros, ou fundos conjuntos de doação são exemplos de como o trabalho coletivo pode amplificar os resultados. Construindo um legado, usar seu sucesso financeiro para deixar uma marca duradoura no mundo. Muitos filantropos bem-sucedidos entendem que o impacto que desejam causar pode não se concretizar completamente durante sua vida. Construir um legado é uma maneira de garantir que seu sucesso financeiro continue a gerar impacto muito além do seu tempo. Ao invés de pensar apenas em contribuições imediatas, você pode criar mecanismos que assegurem que sua filantropia perpetue o bem-estar social por gerações. Existem várias maneiras de construir esse tipo de legado. Um dos caminhos mais comuns é a criação de fundações filantrópicas, onde os rendimentos de um fundo são distribuídos a causas ao longo do tempo. Este modelo garante que mesmo após a morte do doador, seus recursos continuem a financiar projetos e iniciativas que refletem seus valores e visão. Outro caminho é a doação através de testamentos e legados financeiros.
Deixar parte de sua herança para instituições de caridade ou para causas que lhe são caras pode garantir que seu impacto seja sentido por muito tempo. Grandes universidades, hospitais e centros de pesquisa, por exemplo, são frequentemente beneficiados por doações póstumas que garantem sua operação e inovação por muitos anos. A educação também pode ser um grande legado. Criar bolsas de estudo ou financiar programas de capacitação pode abrir portas para pessoas talentosas que, de outra forma, não teriam acesso a essas oportunidades. Essas iniciativas não apenas mudam a vida dos beneficiários, mas também podem moldar o futuro de comunidades inteiras ao promover o desenvolvimento de lideranças locais. Além disso, ao compartilhar seus valores filantrópicos com sua família e comunidade, você pode inspirar outras pessoas a seguir seus passos. O verdadeiro poder de um legado não está apenas na quantidade de recursos doados, mas na inspiração gerada em outros para continuar o trabalho. Através do exemplo, você pode plantar sementes de generosidade que florescerão por gerações. Conclusão: o poder do dinheiro vai muito além de sua capacidade de proporcionar conforto ou status. Ele tem o potencial de transformar o mundo e resolver alguns dos maiores desafios que a humanidade enfrenta. No entanto, para que o impacto seja realmente significativo, é essencial que as doações sejam feitas de maneira consciente, estratégica e com um foco de longo prazo. Ao utilizar seus recursos financeiros para beneficiar os outros, você não só melhora a vida de indivíduos e comunidades, mas também constrói um legado de generosidade e impacto social que pode perdurar por muitas gerações.